Boa tarde, pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai dar o último tópico, né, para nossa prova, que vai acontecer daqui a mais ou menos uma semana e pouco, né, no dia 7 de março. Né? Muito bem, antes de a gente começar a aula propriamente dita, deixa eu só relembrar a vocês um conceito importante que vimos na aula passada, que é o conceito de base ordenada, que nada mais é do que uma base onde você escreve os elementos da base com uma ordenação. Então, por exemplo, quando a gente escreve uma base dessa forma, fica subentendido que o 1, por exemplo, é o primeiro elemento da base, o 2 é o segundo elemento da base e assim por diante. Tá? Então, uma base ordenada é simplesmente uma base onde você ordena os elementos dessa base. Bom, com uma ordenação fixa, tem um teorema que é super importante, que diz o seguinte, que qualquer vetor U num espaço vetorial V grande, munido de uma base beta, né, pode ser escrito de forma única como sendo uma combinação linear dos elementos dessa base. E os escalares x1 até xn são os que a gente chama, o que a gente chama de coordenadas do vetor U com respeito à base beta. E a gente sempre vai denotar as coordenadas de um vetor U com respeito à base beta utilizando essa notação e na forma de matriz coluna. Tá bom? Vimos vários exemplos, né, dessas coordenadas. Na aula de hoje, a gente vai dar a vocês o que a gente chama de explicar para vocês o que a gente chama de matriz de mudança de base, tá? Então, nessa aula, em vez das aulas passadas que a gente tinha uma base fixa, agora a gente vai jogar com duas bases, tá certo? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: considere V um espaço vetorial e duas bases ordenadas. Eu tenho beta e beta'. Beta eu vou denotar como U1 até o N, beta' como V1 até Vn, tá? Duas bases ordenadas. Para cada vetor U no meu espaço vetorial, eu vou considerar essas duas matrizes colunas. O beta, né, esse aqui são as coordenadas do meu vetor U na base beta, e as coordenadas do meu vetor U na base beta', que eu vou chamar dessa matriz coluna aqui. Muito bem, nessa aula de hoje eu vou relacionar as coordenadas do vetor U na base beta com respeito às coordenadas do vetor U na base beta', e vice-versa. E essa correspondência, essa associação, ela vai ser feita através de uma matriz que a gente chama de matriz de mudança de base. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho as coordenadas do vetor U na base beta e as coordenadas do meu vetor U na base beta'. Bom, eu vou pegar os elementos da base beta'. Vamos lá. Para cada VJ, elemento da base beta', né, VJ é um elemento do meu espaço vetorial e beta é uma base. Portanto, para cada J, existem únicos escalares A e J, números reais, né, tais que isso aqui é verdade. Essa afirmação é verdadeira porque para V1, por exemplo, que é o primeiro elemento da base beta', né, ele é um elemento do meu espaço vetorial, que tem como base beta também. Né? E, portanto, existem escalares A11 até AN1 que realizam essa combinação linear. Faça a mesma coisa para o V2 até o V de N. Tá? Então, eu posso escrever, baseado nessa linha de raciocínio, eu posso escrever a combinação linear U como sendo combinação linear dos elementos YJ-VJ. Afinal, né, beta' é uma base, né? Portanto, essa primeira linha aqui é verdadeira. Né? Por definição, né, o YJ são as coordenadas do meu vetor U na base beta'. Para cada VJ, a gente sabe que eu posso escrever como sendo uma combinação linear dos elementos na base beta, o que a gente acabou de escrever aqui. Portanto, essa segunda igualdade também é verdadeira. Eu posso
eu posso trocar, né, a ordem da soma. Então eu vou somar primeiro os elementos j, depois os i's, os elementos i com o subíndice i, né? E essa última igualdade também é verdadeira, né? Conclusão então é que o vetor u ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base beta. Ora, as coordenadas do meu vetor u na base beta é essa matriz coluna aqui, x1 até xn. Portanto, por unicidade das coordenadas, eu vou ter que xi vai ser igual a cada elemento dessa soma aqui que depende de i. Tá? Por unicidade das coordenadas, necessariamente a gente vai ter o quê? Que x1 vai ser igual a esta soma, esta combinação linear dos elementos da base beta', que é o yj de 1 até n, e o x de n vai ser essa combinação linear aqui, o anj, yj, j variando de 1 até n. Se você observar, eu posso reescrever o que está escrito aqui via forma matricial, né? x1 ele vai ser, né, a multiplicação desta linha por esta coluna. Isso é simplesmente o que está escrito aqui. E assim por diante. X de n ele vai ser a multiplicação desta linha por essa coluna. Portanto, em forma matricial, o que está escrito aqui eu posso escrever dessa forma. Eu tenho aqui uma matriz coluna, uma matriz n por n, multiplicado por uma outra matriz coluna. Aqui tem um erro de digitação, pessoal. Aqui é y1 até yn. Né? Então eu tenho aqui as coordenadas do meu vetor u na base beta, multiplicado por uma matriz, que eu vou denotar essa matriz como sendo colchete de i, né? Beta' para beta, multiplicada pelas coordenadas do meu vetor u na base beta'. Tá? Esta matriz ela tem um nome especial. Tá? Essa matriz aqui ela tem um nome especial que a gente chama de matriz de mudança de base beta para beta'. Por quê? Porque repare que com essa fórmula, uma vez que se você tem as coordenadas do meu vetor u na base beta' e você tem a matriz de mudança de base, eu consigo mudar as coordenadas do meu vetor u, ou melhor dizendo, achar as coordenadas do meu vetor u na base beta através dessa matriz de mudança de base. Ou seja, eu estou mudando as coordenadas do meu vetor u na base beta' para beta, através dessa multiplicação aqui dessa matriz. Então essa é a intuição para o nome, né, que a gente dá para essa matriz, que é a matriz de mudança de base beta' para beta. Tá? Muito bem, pessoal. Então, repare que esta matriz de mudança de base da base beta' para beta, ela é essa matriz aqui. Tá? Bom, se a gente olhar com mais detalhes, você percebe que a primeira coluna desta matriz será as coordenadas do V1 na base beta. Ou seja, a primeira coluna dessa matriz de mudança de base beta' para beta vai ser as coordenadas do primeiro elemento da base beta', né, das coordenadas do primeiro elemento da base beta', que é o V1. A segunda coluna vai ser as coordenadas do segundo elemento da base beta'. As coordenadas com respeito à base beta, tá? E assim por diante. Bom, a primeira observação é que esta matriz ela é inversível, tá? E se você inverter essa matriz, você inverte a ordem de mudança. Quando você inverte essa matriz, em vez de ser a matriz de mudança de base beta' para beta, vai ser a matriz de mudança de base beta para beta'. Dois exemplos que são importantes para a gente entender aqui essa matriz. Né? Eu vou considerar V, o meu espaço vetorial, como sendo plano cartesiano, e vou dar duas bases, beta e beta'. Beta' é a base canônica e beta é esta base aqui. Eu quero que você determine as coordenadas do meu vetor 5 e menos 8 na base beta.
Muito bem, pessoal. É claro que isso aqui é um exemplo bem simples, né? Você poderia dizer o seguinte: bom, para eu determinar essas coordenadas, basta eu aplicar a definição de coordenadas, porque eu tenho o meu vetor 5 e menos 8 e eu tenho os elementos da base beta. Mas eu quero resolver esse exemplo utilizando a nossa fórmula de mudança de base, a nossa matriz de mudança de base, só para ilustrar aquela expressão que a gente acabou de apresentar. Tá? Muito bem. O que ele deu aqui? Ele pede para você determinar as coordenadas desse vetor na base beta. Bom, a gente acabou de ver que a gente tem uma forma para determinar, para achar, né, as coordenadas de um vetor, né, com respeito a uma base, se você sabe as coordenadas desse vetor com respeito a outra base. Né? Muito bem, a base beta' é a base canônica. Então, eu posso achar as coordenadas do vetor 5 e menos 8 na base beta via a matriz de mudança de base beta' para beta, onde beta' é a base canônica. As coordenadas do vetor 5 e menos 8 na base canônica é, obviamente, que é a matriz coluna, né? 5 e menos 8. Tá? Ele dá as duas bases, portanto, se ele dá as duas bases, a gente tem como achar essa matriz aqui. Então vamos lá. A gente lembra que a primeira coluna desta matriz vai ser as coordenadas do meu vetor E1 na base beta. E a segunda coluna desta matriz vai ser as coordenadas do meu vetor E2 na base beta. Tá? Eu simplesmente estou calculando essa matriz de mudança de base com base na nossa explicação. Tá? A definição da matriz de mudança de base. Muito bem, para a gente achar as coordenadas do vetor E1 na base beta e o E2 na base beta, a gente vai usar a definição, né, de coordenadas. Tá certo? Antes de a gente fazer isso, lembra que as coordenadas do meu vetor 5 e menos 8 na base beta, na beta', né, que é a base canônica, é a matriz coluna. Tá? Muito bem, as coordenadas do meu vetor E1 na base beta, a gente precisa calcular. Tá? Eu vou chamar as coordenadas do vetor E1 na base beta como sendo essa matriz coluna. E as coordenadas do meu vetor E2 na base beta, vou dizer que é essa matriz coluna aqui. Eu preciso achar quem é essas duas matrizes. Bom, por definição, A11 e A21 são as coordenadas do meu vetor E1 na base beta. Então significa que o E1 ele é uma combinação linear dos elementos da base beta, que é 2, menos 1 e 3 e 4, cujos coeficientes são esses caras aqui. O E2 é a mesma coisa, né? O E2, que é o 0, 1, ele é a combinação linear, né, dos elementos da base beta, e esses são os coeficientes aqui, o A12 e o A22. Né? A equação 17 é um sistema linear com duas equações de duas incógnitas. Você vai e resolve simplesmente, e você acha o A11 e o A21. Tá? Você faz a mesma coisa para a equação 18. E aí você chega na seguinte solução. Né? O A11 é esse 4 sobre 11, o A21 1 sobre 11, o A12 menos 3 sobre 11 e o A22 2 sobre 11. Então a matriz de mudança de base vai ser dada por essa matriz. É só utilizar a minha fórmula de matriz de mudança de base. Né? Coloco 1 sobre 11 em evidência, se você quiser, e você aplica o nosso resultado lá, que diz que as coordenadas do vetor 5 e menos 8 na base beta vai ser a multiplicação da matriz de mudança de base beta' para beta, que a gente acabou de calcular aqui em cima, multiplicado pelas coordenadas do meu vetor 5 e menos 8 na base canônica, que é sempre a matriz, as coordenadas sempre se apresenta a forma de matriz coluna. Né? Então as coordenadas do meu vetor 5 e menos 8 na base beta, ele é escrita como sendo essa multiplicação aqui de matriz por essa matriz coluna. E portanto, faz essa conta simples e portanto, as coordenadas do meu vetor 5 e menos 8 na base beta vai ser igual a 4 e menos 1. Tá? Solucionando então aqui o nosso exemplo.
Próximo exemplo é um exemplo um pouco diferente do primeiro. Eu vou continuar como sendo o espaço vetorial como sendo o plano cartesiano. Ao contrário do exemplo anterior, ele dá a matriz de mudança de base e ele pede para você achar uma das bases. Tá? Considere beta essa base com dois vetores Li no espaço no plano cartesiano e beta linha outra base ordenada de plano cartesiano. Então ele tem beta e beta linha. E ele assume que a matriz de mudança de base beta linha para beta é esta matriz aqui. E ele pede para você achar quem é beta linha. Tá? Bom, uma vez que você tem a matriz de mudança de base e uma das bases, você consegue achar beta linha. Por quê? Vamos lá, eu vou denotar beta linha, que eu ainda não sei quem é, e preciso achar, como sendo um vetor com um subconjunto, né, do plano cartesiano linearmente independente, V1 e V2, são dois elementos da base. Né? V1 eu vou chamar de AB e V2 de C e D. Tá? Bom, ele deu a matriz de mudança de base, então a gente sabe qual é a regra que dita o V1 e o V2. A gente sabe que a matriz de mudança de base beta linha, que a gente não sabe quem é, mas a gente quer saber, né? Quer calcular. Para beta é esta matriz aqui, onde a primeira coluna é as coordenadas do primeiro elemento da base beta linha, né? Com respeito à base beta, e a segunda coluna são as coordenadas do meu vetor V2 na base beta. Muito bem, se ele deu a matriz, eu consigo achar quem é V1 e V2. Só usar a definição. Né? É só usar a definição. Esse vetor AB, por definição, ele é a combinação linear dos elementos da base beta. Tá? E ele deu quem são os coeficientes dessa combinação linear, que é precisamente essa matriz coluna aqui, que é 1 e 1. Portanto, o AB ele vai ser escrito como sendo 1 vezes 1, 2, mais 1 vezes 3 menos 6. Faça a mesma coisa para o CD. Né? CD ele vai ser combinação linear dos elementos da base beta. Essa combinação linear é realizada por 1 e menos 1. Tá? Então aqui você tem um sistema de equações, de duas equações com duas incógnitas. Né? Ou melhor dizendo, isso aqui é um sistema direto, né? Isso aqui você resolve diretamente, é só você somar, né? Não é um sistema linear, é só você somar. E aí você tem que A e B vai ser dado por 4 e menos 4, e o V2 vai ser, o CD vai ser igual a menos 2 e 8. E aí você achou quem é os elementos da base beta linha. Tá bom? Ok, pessoal, eu vou parar por aqui. A gente acaba então o assunto para a nossa primeira prova. Na aula que vem e na aula de segunda e quarta, a gente vai fazer uma aula de revisão, né, com testes, com resolução de alguns exercícios da lista de exercícios. Primeiro teste 1. Ok? Então vou parar por aqui. Um abraço, pessoal, e até semana que vem.